Josué capítulo 19. A herança de Simeão. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba, e Seba, e Molada, e Assar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Hazar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades até Baalat-Ber, Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E o limite da sua herança ia até Saride. E o seu limite subia em direção ao mar e Marala, e alcançava Dabezete, e chegava ao rio que está diante de Joquineão. E de Saride voltava-se para o leste em direção ao sol nascente, até o limite de Quislote-Tabor, e depois sai até Daberate, e sobe até Jáfia. E de lá passa pelo leste até Gat-Éfer para Et-Cazim, e sai para Rimon-Metoar, para Neá. E o limite a rodeia pelo lado norte até Hanatom, e as suas saídas estão no vale de Ifta-El, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E o seu limite era em direção a Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quisião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Em-Ada, e Bet-Pazes. E o termo alcança Tabor, e Saazima, e Bet-Semes. E as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. E o seu limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Aquisaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e alcança o Carmelo na direção oeste, e Sior-Libnate. E se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Ifta-El, em direção ao lado norte de Bet-Emeque, e Neiel, e sai pela esquerda até Cabu, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá, e a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para Oza, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Aquisibe. Também Umá, e Afeque, e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naftali, a saber, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elefe, desde Alon até Zaananim, e Adame, Nequebe, e Jabneel até Lacum, e as suas cidades ficavam no Jordão.
E depois o termo se volta para a direção oeste, para Asnote Tabor, e de lá sai para Ucoque, e alcança Zebulon no lado sul, e alcança Azer no lado oeste, e Judá sobre o Jordão, em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, e Amate, Racate e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Irom, e Migdal-El, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a 7ª sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, Aijalon, e Itla, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gate-Rimon, e Me-Jarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhes saiu demasiado pequeno. Por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezem, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lezem de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Num, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, a saber, Timnat-Sera, no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, dividiram como herança, por sorteio, em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região. Josué, capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. O Senhor também falou a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido e involuntariamente, e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade e lhe deem um lugar, para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu seu próximo involuntariamente e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade, até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então, o homicida retornará e seguirá para a sua própria cidade e para a sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes na Galiléia, no monte Naftali, e Siquém, no monte Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio,
a fim de que todo o que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir, e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Josué capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pela mão de Moisés que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorte aos levitas estas cidades com seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que aqui são mencionadas por nome, e que pertenceram aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Aнаque, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, com os seus arredores. Porém os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, para sua posse. Então eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Líbina com os seus arredores, e Jatir com os seus arredores, e Estemoa com os seus arredores, e Olom com os seus arredores, e Debir com os seus arredores, e Aim com os seus arredores, e Jutá com os seus arredores, e Bet-Semes com os seus arredores, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão com os seus arredores, Geba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores, e Almon com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades com os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, pois eles lhes deram Siquém com os seus arredores no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gézer com os seus arredores, e Quibes-Aim com os seus arredores, e Bet-Horon com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Gat-Rimon com seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores, 2 cidades. Eram 10 todas as cidades com seus arredores, para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã, em Bazã, com os seus arredores,
para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Beez-terá com os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Jarmute com os seus arredores, Enganim com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal com os seus arredores, Abdon com os seus arredores, Elcate com os seus arredores e Reobe com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes na Galileia com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Amote-dor com os seus arredores e Cartã com os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com os seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas da tribo de Zebulon, Joquneão com os seus arredores e Cartá com os seus arredores, Dímina com os seus arredores, Naalau com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer com os seus arredores e Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores, Jazer com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Então, todas as cidades para os filhos de Merari, por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram, por sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas dentro da possessão dos filhos de Israel eram 48 cidades com os seus arredores. Estas cidades eram, cada qual com os seus arredores ao redor. Assim eram todas estas cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gatitas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vós guardastes tudo que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que vos ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nestes muitos dias até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora, retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos em amar o Senhor vosso Deus e em andar em todos os seus caminhos e em guardar todos os seus mandamentos e em se apegar a Ele e em servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Bazã, mas para a outra metade Josué a deu entre os seus irmãos desse lado do Jordão, em direção oeste. E quando Josué os enviou para suas tendas, ele os abençoou. E ele lhes falou, dizendo:
retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com bronze, e com ferro, e com muitíssimas vestes, e dividi o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés retornaram, e partiram dentre os filhos de Israel de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados, segundo a palavra do Senhor pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, e cada qual era cabeça da casa dos seus pais entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben, e até os filhos de Gade, e até a meia tribo de Manassés, até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor, por terdes edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar neste dia contra o Senhor? A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor. Para que vós tivesseis que vos desviar neste dia de seguir o Senhor? E sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele sabe, e Israel saberá. Se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia, que construímos para nós um altar para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo o requeira. E se, pelo contrário, não o fizemos por temor desta coisa, dizendo: No tempo por vir, os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: O que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vós não tendes parte no Senhor. Então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto, dissemos: Preparemo-nos agora para edificar um altar, não para a oferta queimada,
tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos, em tempos vindouros, vós não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem, a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente, observai o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia, de seguir o Senhor, para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne ou para sacrifícios, ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou os filhos de Israel. E os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus.